Ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse as vistas. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou lhe mostrar, e a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Amém. Então aqui vimos um homem chamado Saulo, perseguidor, e no capítulo antes vemos que Saulo, ele viu ali e presenciou a morte de Estevão. Estevão ali relatava as coisas para aqueles sumos sacerdotes, e ali Estevão pregava, e ali Estevão ele foi apedrejado. Quando Estevão foi apedrejado, ele, num ato de fé, sabendo que com quem ele estava lutando, ele disse a Deus que perdoasse aqueles homens que eles não sabiam o que estavam fazendo. Glória a Jesus. E Saulo tinha o conhecimento e tinha a permissão de fazer isso com Estevão. E vemos que esse foi o último ato de Paulo. E ali, o corpo de Estevão foi entregue. Mas ali começa a transformação de um homem perseguidor para um homem a ser perseguido. Por que ser perseguido? Porque era necessário que ele passasse também as dores, para que ali o Evangelho de Jesus fosse até mesmo revolucionado por Paulo. Vemos que esse homem era um homem de dupla nacionalidade. Ele tinha tanto a permissão para ir e vir, tanto a Roma. Então ele era um homem que ali ele tinha dupla nacionalidade. E quando, naquele momento que ele partia para Damasco, para perseguir mais cristãos, ele viu uma voz. Ele teve um encontro com o próprio Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes o Espírito Santo tem falado em nossos corações? Quantas e quantas vezes o Espírito Santo quer ter um encontro com você e incomoda muitas vezes através de voz, através de um irmão, através de uma pregação, e muitas vezes nós ignoramos. Mas mesmo Saulo, sendo um homem duro de coração, sendo um homem duro, perseguidor, ele reconheceu que aquele ali era Jesus. Porque a glória de Jesus, quando ela chega, pode ser o homem mais duro da face da terra. Ele tem que se prostrar com ele. E a Bíblia aqui relata que esse homem, quando ele caiu por terra e ouviu a voz, ele ficou cego. Por que ele ficou cego? Ali, com certeza, a partir daquele momento que ele ficou cego, começou uma transformação em sua vida. E ali, quando Deus o instruiu aonde fosse, Jesus o instruiu para ir na casa de Ananias.
Saulo estava 3 dias sem comer e sem beber. Imagine comigo se Saulo ele tivesse ignorado essas coisas. Mas Jesus, quando ele tem um plano na vida de alguém, não adianta queremos nos esconder. Não adianta nós queremos fugir. Porque nós sabemos que de uma forma ou de outra, ele vai chegar até você. Talvez você olhe para você hoje e diz, eu sou simples. Às vezes você olha para você hoje e diz, talvez eu estou no mundo do pecado, talvez eu estou no mundo da bebida, talvez eu estou no mundo que não agrada a Deus. Mas Deus conhece o seu coração, meu irmão. Deus conhece a sua vida. E Ele pode te mudar. Glória a Deus! Ele pode fazer você passar de um Saulo para um Paulo. É verdade. Porque nós sabemos que Ele é o único que pode transformar. E Ele é o único que pode trazer essa transformação. Não adianta eu querer, pelas minhas forças, querer que você mude. Não querer que a minha casa mude. Simplesmente isso será em vão. Porque eu estarei lutando com as minhas próprias forças. Mas quando Jesus, ele começa a convencer e ele entra em cena, talvez, naquele momento ali, você está passando algo tão difícil. Porque muitos na igreja, a maioria, não vem pelo amor, vem pela dor. É verdade. Não vem muitas vezes pela alegria, mas vem pelo sofrimento. E quando vem assim, sabemos que há todo um processo a se passar. Glória a Deus. Mas esse processo não é possível para Jesus. Porque talvez hoje você tenha olhado no espelho, mas eu sou assim. Mas eu sou assim. Mas Jesus, ele tem um plano para você. Não se diminua, mas coloque aquele que é maior sobre todos ao seu lado, que você vai ver aonde ele vai te levar.